Olá pessoal, hoje vamos iniciar a 73ª aula, parte 2. Como calcular a tensão de saída em um circuito série divisor de tensão sem carga. Bom pessoal, este circuito nada mais é do que um circuito de resistores em série. Através de cada resistor pode-se obter uma parcela da tensão total da fonte, conforme vamos ver a seguir, ok? Então, para a gente achar a tensão em cada resistor, nós temos que a tensão de saída em um circuito divisor de tensão sem carga será igual ao produto da resistência pela tensão da fonte, dividido pela soma das resistências do circuito. Bom, se nós queremos encontrar o valor da tensão de R1, nós temos que multiplicar o valor de R1 pela tensão da fonte, dividido pela soma das resistências do circuito, ok? Então, vamos esquematizar o circuito aqui no simulador TINA. Você já conhece o simulador, certo? Então, vamos primeiro esquematizar aqui a fonte. Nós temos a fonte. Então, nós temos uma fonte de 220 volts, sendo colocado 220 volts. Vamos precisar de 3 resistores, certo? 3 resistores. Vamos precisar de 3 resistores, né? R1, R2 e R3, ok? Então, nós vamos inserir aqui um amperímetro para medir a corrente total das resistências, certo? Vou precisar de uma chave para ligar o circuito, certo? Então eu vou interligar aqui, após interligar, negativo lá no final aqui no final, certo? Eu interligo aqui, ó, interligo aqui por último. Bom, aqui é o valor dos resistores, vamos colocar 10, aqui nós colocamos 15, e aqui nós colocamos 25, certo? Então nós temos um R1 10 ohms, o R2 15 ohms, o R3 25 ohms, certo? Então eu quero saber qual o valor da tensão em R1. Para saber o valor da tensão em R1, vou ter que fazer os cálculos, colocar o instrumento aqui, ó. Então coloco o instrumento aqui, voltímetro, mais outro voltímetro, mais outro voltímetro, e saber qual é o valor da tensão aqui em cada resistor. Aí nós vamos ligar o voltímetro em paralelo com cada resistor, certo? Vamos ligar os voltímetros para medir a tensão, mas primeiramente nós vamos fazer os cálculos na calculadora, antes de ligar o circuito, para ver se está certo o nosso cálculo. Como eu falei na aula passada, não é que vocês vão pegar o circuito e te dar o resultado aqui. Primeiro a gente tem que fazer os cálculos na ponta do lápis. Depois traz para cá para simular. Então o que a gente vai fazer agora? Eu quero saber qual é o valor da tensão em R1. Não vou ligar o circuito agora. Porque eu falei na aula passada. Que a gente, para aprender cálculos de eletricidade, primeiro a gente tem que fazer no caderno, na ponta do lápis, depois trazer aqui para o simulador e testar, para saber se está certo, se bate com nossos cálculos. Então, eu quero saber qual o valor da tensão em R1. Então, eu pego aqui, ó, segue aqui, ó, como calcular a tensão em R1. Então, você pega a tensão de saída em um circuito divisor de tensão sem carga, será igual ao produto da resistência, no caso lá da resistência R1, pela tensão da fonte, dividido pela soma das resistências do circuito. Então, nós temos que multiplicar o valor de R1, que é o valor de R1, 10. Então, bota aqui 10, multiplicado pela tensão da fonte, quanto é 220, que é igual, eu dou medida, dividido pela soma dos resistores. Quanto? Tendo 10 mais 15, 25, mais 25, 50. Então, nós pega esse valor e divide por 50. Aqui deu 44 volts. Será que está certo? É assim que tem que fazer, ó, para aprender cálculo de eletricidade.
Então eu vou testar no simulador se está certo meus cálculos. Aqui tem que dar 44 volts no R1, tá aqui, ó. Então eu pego, executo o programa, fecho a chave, tá aqui 44 volts, pessoal. Tá certo nossos cálculos. Tá 44 volts aqui na máquina, aí, ó. 44 volts aqui, 44 volts aqui, ó. Então é assim que a gente aprende. Agora, como calcular a resistência total desse circuito aqui? Então, se vamos calcular na ponta do lápis. Eu pego, somo 10 mais 15, 25, mais 25, 50 ohms. Está aqui a resistência equivalente do circuito é 50 ohms. Então, vamos colocar aqui o instrumento, isso aqui é o ohmímetro. O nome desse aparelho aqui é ohmímetro. Então, para mim usar esse aparelho aqui, vou ter que usar uma chave aqui, ó. Vou ter que deixar essa chave aberta e vou ter que utilizar uma chave aqui, ó. Tem que ficar aberta aqui, ó. Vou ter que utilizar. Vocês aprendem a usar isso aqui, ó. Eu vou ter que usar uma chave aqui. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Ó, presta atenção, ó. Vou ter que usar uma chave aqui, ó. Ó, vou ter que usar essa chave aqui. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou usando essa chave aqui. Para medir a resistência equivalente desse circuito, tem que usar uma chave aqui e outra chave aqui, ó. Certo? Em paralelo. Então, eu pego, faço isso aqui, ó, para medir a resistência equivalente do circuito. Isso é válido para todos os circuitos, seja de série, paralelo ou misto. Eu tenho que fazer isso aí, colocar essa chave. Por quê? Porque corre o risco de queimar esse aparelho aqui, ó, esse ohmímetro, e ocasionar um acidente. Então vocês aprendam como é que se faz, simula a resistência equivalente em simulador. Em simulador aqui, ó. Muito cuidado com isso aqui, ó. Então, vamos medir a resistência equivalente. Pronto. Porque aqui tem que dar 50 ohms, ó. Tem que dar 50 ohms, ó. Vou fechar outra chave. Olha aí, deu 50 ohms, não é isso, ó? 10 mais 15, 25. Mais 25, 50. Tá aqui o valor, pessoal, 50 ohms. Então é assim que no simulador a gente vai medir a resistência equivalente do circuito. Aqui eu estou medindo a resistência equivalente do circuito, 50 ohms, está aqui o valor. Certo? Aprenderam aí como é? Então é assim, pessoal. Não se esqueça. É assim que a gente faz cálculo de resistência equivalente, certo? Então eu vou deixar ele aqui, ó, eu vou deixar o circuito aqui ligado, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Ó, vou deixar aqui o circuito, ó. Eu vou tirar essa chave daqui, ó. Ele vai ficar ligado assim, ó. Ó. Vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar ligado, ó. Como é que você liga ele. Vou deixar isso aqui ligado, não tem problema. Isso aqui vai ficar ligado. Como é que esse instrumento aqui é ligado? Ele é ligado assim, ó. Ó. Ele vai ficar aqui, não tem problema. Ó, como é que ele é ligado, ó. Desse jeitinho aqui que ele é ligado. Pronto. Aqui eu deixo a chave aberta aqui, ó. Pronto, eu já posso usar meu circuito para fazer os testes de tensão, corrente. Mas a chave aqui está aberta do ohmímetro, ó. Não tem perigo de queimar. Ele não pode funcionar com a tensão da fonte. Essa chave aqui não pode estar fechada e não pode ter energia no circuito que vai queimar. O ohmímetro ele queima. São os aparelhos que são mais queimados hoje dentro da indústria, porque os engenheiros nem técnicos não sabem usar o ohmímetro. Eles queimam muito esse aparelho. Ó, a chave está aberta, está aberta. Agora eu posso testar meu circuito, ó, sem problema. Tá aí funcionando. Então, pessoal, aqui em R1 nós temos 44 volts, em R2 nós temos 66 volts, em R3 nós temos 110 volts. Somando aqui essas quedas é igual a tensão da fonte, aqui 220. Se você somar 44 mais 66 mais 110 dá 220, que é igual a tensão da fonte, certo? Então vocês aprenderam aí, certo? Como calcular a tensão no resistor R1. O R2 é a mesma coisa, no R3 também é idêntico, o mesmo cálculo do R1. Você pega e multiplica. Para saber qual é a tensão de R1, você multiplica o valor de R1 pela tensão da fonte dividido pela soma das resistências. Foi o que a gente fez. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos um circuito divisor de tensão sem carga. Certo? Na aula passada nós vimos um divisor de tensão com carga, né? Esse circuito misto. Hoje nós estamos vendo um circuito divisor de tensão sem carga, ou seja, circuito sério. Ok? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima.